Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você aqui em Isaías capítulo 60, que nos diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Glória a Deus. Olha que palavra abençoada. O Senhor chamando aquele povo para ser luz para as nações. Você entende isso? É que o chamado de Deus para que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem. Dispõe-te ou levanta, resplandece. Quando ele fala resplandece, ele está me chamando a mostrar obras que verdadeiramente anunciem a transformação de Deus nas nossas vidas. Não adianta eu falar algo se as minhas obras não refletem aquilo que eu estou dizendo. Não adianta você falar que é filho de Deus se as suas obras mostram você como alguém que nunca conheceu a Deus. Dispõe-te e resplandece. É um chamado, igreja. É um chamado para mim, é um chamado para você. É um chamado para todos os povos que se dizem que conhecem a Deus e que aceitam Ele como teu Senhor e Salvador. É um chamado para demonstrar isso. Resplandecer é tornar público a nossa luz. Se nós pegarmos lá em Mateus, no capítulo 5, olha para você ver Jesus, que o Senhor vai nos falar. Mateus capítulo 5, versículo 16, eu vou pegar o 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Levanta-te, resplandece. É o que o Senhor está dizendo aqui em Mateus. O profeta messiânico Isaías, ele vai profetizar, ele vai chamar a nação de Israel para que eles resplandecessem boas obras, testemunhassem o Senhor, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías, ele está profetizando a vinda de um Messias que restauraria por completo Israel. Olha para você ver o versículo: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Agora nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16, o cumprimento dessa palavra me chamando também a ser luz. Repito novamente o versículo 16: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está
nos céus. Meus irmãos, irmãs, amigos, simpatizantes da nossa fé, é tempo de verdadeiramente nós resplandecermos a luz de Cristo. Que o mundo, os homens possam ver as nossas boas ações, as nossas boas obras e nos enxergue como enxergou os discípulos de Cristo lá em Antioquia, a ponto de chamá-los de cristão. Porque hoje, no século 21, nós herdamos esse título cristão, mas será que verdadeiramente a nossa essência corresponde como cristão? Porque a palavra cristão, ela diz pequenos Cristo, porque lá em Antioquia as pessoas olhavam para os discípulos e viam neles as mesmas obras que Cristo. Para cumprir uma palavra de João 14, versículo 12, que o Senhor disse para eles: se vocês crerem em mim, obras ainda maiores farão. Então as minhas obras devem demonstrar ao mundo que eu verdadeiramente pertenço a Cristo, que eu verdadeiramente não pertenço a esse mundo. Porque se eu me igualar ao mundo, se a minha conduta, o meu posicionamento for o mesmo daqueles que não servem a Deus, que diferença eles vão achar em mim? É o que a preocupação de Cristo. Olha, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Você entende isso? A responsabilidade que Cristo coloca sobre mim e sobre você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Nós precisamos ser essa luz para o mundo. Nós precisamos ser a luz de Cristo que reflete no meio da escuridão um norte para as pessoas. Quantas pessoas, irmãos, nós podemos ajudar simplesmente? A gente não precisa operar grandes milagres. Você não precisa ter o poder de fazer coisas sobrenaturais, não. Nós precisamos, com as nossas obras, demonstrar que verdadeiramente nós conhecemos a Jesus. Ou seja, você tem que ser aquela pessoa que consegue trazer paz aos corações e não contenda e tribulação. Eu olho aqui dentro da palavra de Deus, algumas pessoas elas causam tempestade na nossa vida, elas causam naufrágio na nossa vida. Te dou um exemplo de Jonas. Bastou ele pisar no barquinho daqueles marinheiros para causar tempestade ali dentro. Ló, enquanto ele esteve com Abraão, ele foi um instrumento para causar tempestade na vida de Abraão. Mas quando Abraão ele despede Ló e ele decide se entregar ao propósito de Deus, ele vai viver algo sobrenatural na tua vida. Ele vai viver a promessa de Deus. Você entende isso? Então, tem pessoas que são causadores de tempestade. E o Senhor está nos chamando para ser luz e não causador de tempestade. E não causador de males. Olha, eu repito novamente o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, essa é o nosso chamado, é a nossa missão, é o nosso dever. Esse chamado está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Ser luz em meio à escuridão. Ser luz para quem está nas trevas. Ser luz para quem não consegue enxergar um palmo à sua frente. Ser luz.
Deixa a luz de Cristo brilhar em você. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Arrependa-se. Confesse hoje seus pecados. Volte-se para Cristo. Entregue a sua vida totalmente ao senhorio de Cristo, para que essa luz brilhe em você e através de você. Amém? Eu deixo essa palavra nesta manhã, que você possa ser verdadeiramente uma luz em meio às trevas. Shalom.